A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para nós estudarmos juntos a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, a última lição do primeiro trimestre de 2021. A partir do próximo domingo iniciaremos o próximo trimestre, o segundo trimestre de 2021, que por ocasião é uma lição muito rica, uma lição muito poderosa que tem para nos enriquecer. E hoje temos como tema: Igreja, as portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus. Temos também como texto base, Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Nós temos como objetivo refletir, abordar e se conscientizar sobre a missão de sermos igreja, de sermos discípulos de Jesus aqui na terra. Sintetizando, a igreja de Cristo é indestrutível. Ela vive sob proteção de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada nem ninguém pode destruir a igreja de Cristo. As falsas doutrinas, as perseguições, as tradições humanas, o legalismo farisaico-cristão, o moralismo, as injustiças, os movimentos pós-modernos que militam por causas antibíblicas, os falsos pastores, falsos mestres e falsos pregadores. O diabo e seus demônios, nenhum deles foi e nem será capaz de deter a igreja ao longo dos séculos. Ela marcha triunfante, determinada e vitoriosa naquele que a instituiu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Introdução. Nós, os crentes, não podemos ficarmos acuados ou timidamente e covardemente por trás dos muros e portas dos templos, enquanto o inferno ataca a igreja. A igreja de Cristo, no poder na unção do Espírito, é que deve sair para atacar as portas do inferno, encurralando-as. A verdadeira igreja, apesar das ameaças, do poderio e da grande resistência do inimigo, avançará e triunfará para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então nós não devemos deixar que as coisas desse mundo, que são coisas que pertencem ao inimigo, venha tirar o nosso ânimo, tirar a nossa vontade de levar a palavra de Deus até as pessoas. Nós devemos ter o nosso foco, a nossa determinação no nome de Jesus. Amém? Nós temos como texto bíblico, base desta lição, o Evangelho de João e a carta de 1 a Coríntios. No Evangelho de João iremos ler capítulo 4, do versículo 35 ao 38, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levanta os vossos olhos e vedes a terra, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é o verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vos entrastes no seu trabalho. Agora, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 9, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Esse texto que nos fala muito sobre a parábola da semeadura, da semente, em que a gente vai meditar um pouquinho hoje nesta lição. Tópico de número 1. Deixa eu tomar uma água aqui.
Tópico de número 1. Igreja, chamada a semear. A igreja foi incumbida da missão de evangelizar o mundo, levando a preciosa palavra como semente aos corações. Para exemplificar a nossa missão, Jesus usou a analogia da semente na parábola do semeador. Tópico de número 1.1. A semente é a palavra de Deus. Os 3 primeiros evangelhos destacam a comparação que Jesus faz entre a semente e a palavra de Deus. Na palavra, Jesus apresenta um semeador que sai a semear a palavra no campo do coração de cada pessoa. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Cada conversão é uma colheita, o resultado do fruto do evangelho plantado em um coração. A palavra tem poder e ela é como uma semente viva. Ela tem poder para salvar, regenerar, libertar, produzir fé, santificar e nos levar a Deus. O semeador precisa sair a semear. Quem são os semeadores? Eu e você. Se a semente ficar retida ou guardada em um celeiro, nunca produzirá frutos. Do mesmo modo, se ficarmos retidos nos nossos templos, como alcançaremos almas perdidas? Aproximadamente 3 bilhões e 100 milhões de pessoas nos dias atuais nunca ouviram falar de Jesus. Por isso, é urgente que saiamos ao campo e semeamos a palavra de Deus. A função do semeador é apenas semear. A função do semeador é apenas semear. O crescimento vem de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, nós devemos somente semear. Quem dá o crescimento é Deus. Nós não temos que querer o reconhecimento para a nossa vida por levarmos alguém para a igreja, por alguém aceitar Jesus. Quem tem que ter o reconhecimento de tudo é Deus, porque é Ele que dá o crescimento. O semeador não é a figura principal, mas precisa fazer a sua parte. Olha lá, nós não somos a figura principal, mas nós devemos fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Há uma grande urgência em semear a palavra de Deus. Jesus enfatizou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Portanto, despertemo-nos e façamos a obra de Deus enquanto podemos. Longe de Deus, a sementeira das obras humanas só produz espinhos. Então vamos meditar um pouquinho sobre essa parábola do semeador. A gente vê aqui que a semente, ela é a palavra de Deus. Essa é a semente que eu e você devemos plantar e semear no coração das pessoas. Levar até o coração das pessoas. Essa é a verdadeira palavra que irá transformar a vida das pessoas. É a palavra que transforma todos os dias a minha e a sua vida. A gente vê que Jesus, ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, Jesus fala que Apolo regou, mas só que quem deu o crescimento foi Deus. Quem deu desenvolvimento foi Deus. Quem deu capacidade foi Deus. Quem deu poder foi Deus. Quem produziu fé foi Deus. Então eu e você só temos que falar do nome de Jesus para as pessoas, de evangelizar as pessoas, pois somente assim nós conseguiremos abranger todos esses 3 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Hoje nós somos em 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos falando aí de 40, 45%, 40% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Isso é um dado muito preocupante, porque isso nos obriga ainda mais a levarmos a palavra de Deus até as pessoas. Essa obrigação se faz ainda mais
forte e eficaz porque nós precisamos, porque esses dados são dados alarmantes. Jesus transformou a sua, transformou a minha vida, e Ele pode transformar a vida de outras pessoas através da nossa vida, mas nós devemos sair do nosso conforto, nós devemos levar a palavra de Deus, não importa a quem, a gente tem que plantar. Quem dá o crescimento, a gente tem que semear. Quem dá o crescimento é Deus. Amém? Tópico 2. O crescimento da igreja. Não existe uma fórmula específica que deva ser utilizada quando se trata do crescimento da igreja. Mas encontramos na Bíblia exemplos que podem ser seguidos. A igreja de Antioquia foi um exemplo, quando se tratava do crescimento e expansão da obra. Ela foi estabelecida por homens leigos. Olha aí, não foi homens formados em mestrado e doutorado, homens leigos. Ela foi estabelecida por homens leigos, porém podemos observar vários aspectos que mostram por que esta igreja se destacou. Quem que dá o crescimento? É Deus. Então não importa se você é formado, se você tem milhões de diplomas nas suas paredes, se você não tiver Deus, você não será ninguém, porque Ele dá o crescimento profissional, o crescimento espiritual, o crescimento conjugal, todos é Deus. Se você, a palavra de Deus diz que do que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa própria salvação? Ou seja, não adianta a gente ter o mundo se nós não tivermos a nossa própria salvação. Porque lá no dia em que Jesus voltar, ou logo ali, no dia que Jesus voltar, não adiantará termos vários diplomas nas nossas paredes. Porque quem dá o crescimento é Deus. Então agora a gente vai ver como que esses homens que não tinham conhecimento, que eram leigos, desenvolveram a igreja de Deus tão grandiosamente. Como que eles fizeram para que isso acontecesse? O primeiro e o mais essencial, eles tinham a mão de Deus sobre o projeto que eles tinham idealizado. Ou seja, este é o primeiro requisito para o crescimento da igreja. Nenhum método funciona sem isto, mas quando ele remove a sua mão, os resultados são desastrosos. Quando Deus tira a sua mão dos projetos que você quer realizar, os resultados são desastrosos, porque Ele não está no negócio. E não adianta culpar a Deus, falar assim, meu Deus, por que me abandonastes, né? Agora no momento que eu mais preciso, cadê você? Mas medite que você tomou a decisão com as suas próprias mãos, com o seu próprio ego, não foi com a direção de Deus. Segundo método muito importante que esses homens leigos da igreja de Antioquia fizeram: o empenho dos crentes. Eles eram crentes empenhados. O crescimento da igreja não é uma obra humana e sim divina, mas Deus honra a dedicação de seus servos. Ou seja, o crescimento ele não é uma obra do ser humano, ele é uma obra de Deus, uma obra divina, do Espírito Santo. Nós devemos ir levar a palavra de Deus e o Espírito Santo ele age. E Deus, ele dá honra àqueles que servem e que não se cansam de servir. Isso é muito importante, a gente se empenhar na obra de Deus. Isso é muito importante, a gente se dedicar em fazer a obra de Deus. Só de você estar aqui hoje, vendo essa lição, você já está se empenhando na obra de Deus, buscando o conhecimento da palavra de Deus, e isso te trará resultado na sua vida. Outra coisa muito importante, o terceiro, oração e jejum. Foi dessa maneira que aquela igreja enviou Barnabé e Paulo para a obra de missões. Ou seja, sem oração e sem jejum, nós não agradamos a Deus. E Deus não age na nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos consagrar a Deus verdadeiramente, renunciar à carne,
sacrificar a carne. E quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, sacrificar a carne não é se cortar, não é se mutilar. Sacrificar a carne é deixar em um período, né, de você ingerir alimentos para que você espiritualmente venha sacrificar a sua própria carne, para que o Espírito Santo de Deus venha sobressair dentro de você. Amém? Devemos orar nas madrugadas. Amém? Para que Deus venha agir no nosso meio. Esses são os 3 maiores princípios. Deus, com a sua mão sobre a igreja, que dá o crescimento. Nós se empenharmos em levarmos a palavra de Deus às pessoas. Nós orarmos e jejuarmos. Agora vamos para o 4º tópico, que fala sobre a integração e a comunhão. Quando os irmãos se unem, a graça de Deus vai além da igreja. Olha que quão grandioso é isso. Quando a igreja ela é unida, a graça de Deus ela vai além da igreja. Ou seja, começa a contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas começam a ver e falam assim, alguma coisa tem ali. Aquelas pessoas são felizes, são unidas, são batalhadoras, falam de Jesus. Tem sofrimento, tem tudo, mas só que elas são felizes. Então, quando nós permanecemos em união, Deus ele age grandiosamente e poderosamente sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Quão é importante nós permanecermos unidos em Cristo. Espontaneidade sacrificial. Os crentes se sacrificam voluntariamente para ajudar os necessitados. Ou seja, arrecadação de alimentos, arrecadação de cestas básicas, nós nos sacrificamos, nós pegamos um tempo, né, do nosso dia a dia e dedicamos em arrecadar alimentos, em ajudar pessoas necessitadas, em fazer aquele social para as pessoas em que vivemos. Graças a Deus, Deus tem mantido nossos celeiros cheios. Agora, quantas pessoas, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, têm os seus armários vazios, precisando de alimento para tratar de seus filhos, famílias passando fome. A Argentina já tem chego a quase 50% da população em situação de pobreza e fome. Nós temos que se preocupar e ajudar o nosso próximo. E não aqueles que sempre estão conosco, mas sim o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, e fazermos o nosso papel de crente. Paixão pelas almas, está aí um dos grandes princípios e que eu me identifico muito. Eu, graças a Deus, aprendi a amar muitos jovens, né, e ter uma afinidade com eles muito grande, sabe, uma aproximação muito grande, e Deus tem a cada dia renovado isso dentro de mim. E nós devemos amar as almas, ter paixão pelas almas. Essa paixão fazia com que houvesse um interesse na difusão da salvação. Esta é possivelmente uma das maiores causas do crescimento da igreja. Ou seja, quando nós temos paixão pelas almas, nós dedicamos a nossa vida para aquelas pessoas, nós batalhamos por aquelas pessoas, Deus nos dará o nosso galardão lá no céu. E a gente vai ver e vai meditar sobre isso. Experiências pessoais. Quão é importante as experiências, nosso testemunho pessoal, para edificar a igreja, para edificar os nossos irmãos. Todos os líderes que experimentam o crescimento em suas igrejas tiveram experiências de vidas diferentes, porém tinham em comum pré-requisitos indispensáveis para isto: paixão pelas almas, vida de oração, incessantes investidas na evangelização. O quão é importante nós evangelizarmos, nós orarmos, nós termos paixão pelas pessoas que estão querendo aceitar Jesus, ou que aceitaram a Jesus, ou que já estão fazendo a obra. Nós devemos amar a todos, assim como Cristo nos amou. Tópico 3 diz assim: o seu chamado, e esse é muito importante. Fomos chamados para fazer discípulos, isto é, ensinarmos pessoas a guardar os ensinos de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Um discípulo é um aprendiz,
alguém que crê e obedece o que aprendeu de seu mestre. 1 João capítulo 2, versículo 6 e João 14 e 21. Então, um verdadeiro discípulo, ele sempre será um aprendiz e ele sempre obedecerá o que ele aprendeu com o seu mestre. E quem que é o nosso mestre? É Jesus. É Deus. Tópico 3.1 diz assim: o que significa fazer discípulo? Discipular é transmitir os ensinos de Jesus, não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática com sua própria vida. Olha que grandioso. Discipular é transmitir os ensinos de Jesus não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática com sua própria vida. Do que adianta nós termos palavras bonitas, engrandecer as pessoas com palavras bonitas, mas só que nós não darmos bons testemunhos da nossa vida no dia a dia? Isso é muito importante. Ensine os mandamentos do Senhor para o seu discípulo, formando Cristo na mente e no coração dele, para que haja real mudança de caráter e conduta. Mostre ao novo convertido como exercer o seu chamado, tal como você obedecendo a sua grande comissão. Ou seja, nós devemos, gente, sempre colocar nas pessoas, inserir essa semente no coração das pessoas, de que Jesus transforma, de que Jesus salva, de que Jesus renova, que Jesus cura, Jesus transforma e Jesus regenera. Nós temos que colocar Jesus no coração das pessoas. Semear. E após isso, Deus irá dar o crescimento para cada um. Mas nós não devemos desistir. Nós devemos sempre falar de Jesus, mandar uma mensagem, mandar um texto, mandar uma passagem bíblica, mandar uma pregação, sempre. Não todos os dias, para que isso não se torne cansativo e maçante. A pessoa vai acabar de chegar a um ponto e nem abrir mais. Ai, todo dia, mas só que umas 2 vezes, 3 vezes por semana. Nós devemos falar de Jesus para as pessoas, postar nossos status, nas nossas redes sociais, mudar a nossa conduta, porque um verdadeiro crente convertido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, ele tem novos hábitos, nova conduta, novo meio de vestir, novo meio de falar, de andar. E nós devemos ser essa transformação. Nós devemos mostrar para as pessoas, não somente com palavras, mas também com atitudes. Quão é importante isso? A importância do discipulador. Alguém que nasce de novo, começa de fato uma vida nova, onde tudo é diferente. É como um bebê espiritual, sedento por aprender com o Pai na fé, a como viver uma nova vida, como mudar de hábitos, abandonar coisas erradas e conhecer novos valores, enquanto cresce e amadurece. E este é o papel essencial do discipulador. Até seu pupilo torna-se o discipulador de outros. Assim, a família de Deus cresce e se fortalece. Como é importante nós termos essa transformação, nós executarmos essa transformação na nossa vida. Sempre buscarmos uma transformação, porque quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, nós temos uma transformação na nossa vida. Não adianta dizer que não. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele produz frutos, e frutos segundo a vontade de Deus. Para concluir, não podemos permanecer estáticos dentro de 4 paredes, enquanto tantos perecem, condenados ao inferno. Precisamos agir como o semeador que saiu para o campo a semear. Devemos estar certos de que a mão do Senhor está sobre nós para dar o crescimento e o fruto. Nada impedirá o crescimento da igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resta saber se você quer ser parte disto. Cumpramos o ID do Senhor. E uma meditação que eu trago para nós. Uma árvore
Se ela não dá frutos, é porque ela não está alicerçada na rocha. E qual é essa rocha? É Deus. Uma árvore, se ela está produzindo frutos, ela está alicerçada em Deus, porque aquilo que está em Deus, está ligado em Deus, produz frutos. Eu já preguei sobre isso, sobre a lei da semeadura. E quando produzimos frutos, isso começa a incomodar pessoas ao nosso redor. E devemos mostrar sempre que não somos nós que estamos produzindo esses frutos, e sim Deus, mas só que através do nosso trabalho incessante, Deus ele está agindo na nossa vida e pode agir na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o quão é importante nós estarmos sempre na presença de Deus, buscando a Deus, levando Deus até as pessoas e transformando as pessoas pela palavra de Deus. Nós devemos semear e entregar na mão de Deus, para que Ele dê o crescimento e a produção dos frutos. E quando isso começa a produzir frutos, começa a trazer novas almas para Jesus. Amém? Então é isso a nossa lição, a última lição do nosso primeiro trimestre de 2021, que fala sobre a igreja, né, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela e nunca prevalecerá, porque o nosso Deus, Ele é o dono de tudo e de todos, e Ele está no controle de tudo e de todos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu agradeço muito pela presença de cada um de vocês. Se você assistiu esse vídeo e assistiu essa lição até o final, compartilhe essa lição, deixa o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Estaremos postando em breve mais vídeos no canal sobre esses e sobre outros temas, para estar edificando não só a minha, mas como a vida de muitas pessoas. Então compartilhe, se inscreva e curta esse vídeo em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem com a paz do Senhor Jesus.